Foi tudo, foi câmera, foi câmera, eu não sei, não, continua aqui, foi tudo, tá bom, é ação, não é isso? Não é isso que fala? Eu não sei mais, eu desisti de entender. Ô, carai, peraí, putz, não vou conseguir fazer isso, peraí, então vamos lá, eu vou fazer isso aqui desse jeito agora. Nossa, mas aí fica estourando ali, ó, fica tudo errado. Eu não vou conseguir. Pera aí. Faz assim. Aí, tá bom. Olá, senhores passageiros. Vocês estão ouvindo o doce som da minha voz. Eu tive ali um pequeno problema técnico aqui. Tô resolvendo ele agora. O problema técnico era novamente interno e tal. O problema interno da minha mente. O doce som da minha voz é um oferecimento de Neossoro. O Neossoro que me ajuda a conseguir respirar pelo nariz ao invés de pela boca enquanto eu tô falando com vocês, tá? Também um oferecimento de cooler de vinho gaseificado Heller, que é o que vai fazer com que eu consiga mentir um pouco mais pra mim mesmo que eu tô um pouco tranquilo, né? Eu vou dar uma golada aqui porque senão ele não faz efeito. Sabe o que eu acho? Eu não quero ser essa pessoa que fica... tem gente que é tão... Como é que se diz? que é tão... superior ao contrário, ela é tão inferior que quando você vai falar com ela, assim... Ela tem uma energia pesada e é chata e tal. E eu já fui essa pessoa. E eu entendi depois de um tempo que esse tipo de coisa não ajuda em nada a sua vida, não ajuda em nada o seu desenvolvimento como pessoa. Esse tipo de coisa não é como um arroto que você consegue tirar dentro de você e passar para o mundo de fora. Não. As coisas, elas ficam dentro de você e você joga aquilo para fora. E uma coisa que eu comecei a entender depois de um tempo é que quando algo tá errado no seu interior e você não quer mudar aquilo e só começa a passar aquilo pro seu exterior, tá? Deixa eu só tomar um remédio aqui. Uma vez eu li num livro que eu escrevi que tomar o remédio com álcool é a melhor alternativa. Ainda mais se for um remédio que você pegou no canto do seu computador, que tava te vendendo sobre uma planta que eles encontraram que não deixa mais você broxa. Eu achei interessantíssimo isso que tava aparecendo aqui no canto do meu computador. Comecei a clicar pra pegar isso. Só quero dizer desde já que esse episódio vai ser bem longo. Eu nunca falei isso aqui, né? Eu sempre falo que o episódio vai ser rápido, mas esse episódio vai ser bem longo. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho... Eu acho que assim, quanto tempo eu consigo aguentar aqui falando, sabe? O Ari Toledo entrou pro Guinness. Aliás, sempre ouvi ele falando isso. Eu entrei pro Guinness e eu nunca vi ele no Guinness, cara. Eu nunca... Pô, ele deve ter quebrado esse recorde há muito tempo, porque hoje ele tá, tipo, gordo, caquético, ele não consegue falar nada, mas ele quebrou o recorde da pessoa que contou mais piadas dos temas que as pessoas inventavam na hora, por horas seguidas. Ele ganhou esse prêmio, não sei quando, não sei como, mas ele falou no lugar que ganhou esse prêmio e as pessoas acreditaram. Eu acreditei. Eu sou uma pessoa, eu acreditei nisso. Então eu queria ver quanto tempo eu consigo ficar falando aqui. O que vai ser vergonhoso, porque eu sei que no final das contas o que vai acontecer é que eu não vou conseguir ficar falando aqui. E... eu vou falar bem rapidinho e vou ver que, na verdade, é sempre aquele mesmo dilema de quando eu falo que vai ser rápido é devagar, quando eu falo que é devagar vai ser rápido. Enfim, esse é o motivo dos términos da minha vida. Eu não teve nenhum desses até agora, mas vai ter daqui a pouco. Do que eu tava falando? Vai ter daqui a pouco, eu tô falando do podcast. O podcast vai acabar daqui a pouco. Então vamos lá. Queria mandar alguns abraços. Vou mandar um abraço pro Pabliton Félix. Eu acho que ele ouve esse podcast. Eu vejo ele há muito tempo vendo minhas coisas, coitado. Ele vê meus negocinhos já tem um tempão já. Vê meus videozinhos, vê minhas coisinhas. E agora ele sempre quis fazer stand-up. Sempre vi ele querendo fazer stand-up. Ele começou agora a fazer stand-up e começou já metendo o
o pé no pinto, não é isso, né? Metendo o pé no pinto de quem não quer. Isso aí mesmo. E a porta, ele metendo na cabeça dele a porta, ele chegou mandando mal bem. O que a gente, obviamente, vai começar a entender que é mais uma dessas vezes, vai ser a segunda vez em que alguém que me assistia vai ficar muito mais famoso que eu. Primeiro, já vamos deixar desde cara, não é difícil que isso aconteça, porque, sei lá, se você tiver um camelô na rua e conversar com 8 pessoas ao longo do seu dia, você já é mais famoso que eu. Isso eu não tenho problema ou dúvida com essa afirmação. Mas o Whindersson era meu fã. Isso é verdade, eu não tô brincando aqui, apesar dele não falar isso em lugar nenhum, fingir que isso é mentira de uma maneira ótima, não ligar pra esse fato, eu falar com ele assim, você era meu fã? Ele falar, quem é você? Eu sei que ele era meu fã, porque teve um momento que eu coloquei um pozinho na água dele e ele me falou isso logo depois de pouquinho tempo, depois de umas 2 horas que ele tomou aquela água, ele me contou isso. E eu sei disso. E agora vai ter o Pabliton, que fez uma apresentação no Clube do Minhoca, que é aquele comedy club do Patrick Maia. Patrick Maia eu acho que é um dos melhores comediantes da atualidade, brasileiros, que estão vivos, tá? Eu ainda não peguei muito cenário dos comediantes da atualidade que estão mortos, mas com certeza esses são mais engraçados que o Patrick Maia. Mas eu ainda não vi, não tenho como julgar. Então, azar o deles, porque eles vão cair no completo anonimato, porque do que adianta ser bom se você não vai se mostrar? Fica aí sendo morto, que é basicamente o que eu venho fazendo com o meu trabalho esse tempo todo. Eu tô aqui fazendo um monte de coisa e só foi diminuindo, 30 pessoas vendo e tal. Tem 30 pessoas aqui, eu gosto disso. Eu fiz um stand-up mês passado, num lugar, tadinho desse lugar, esse lugar vai fechar daqui a pouco, coitado, os caras não conseguiram, sabe por que eu sei que eles vão fechar? Porque eles não estão nem aí pra nada, eu juro que eu tive que fazer tudo sozinho, o cara lá, dono do lugar, falou assim, cara, vem aqui apresentar, mas eu tô super com preguiça de escrever qualquer coisa num briefing, ou qualquer coisa num branding, ou qualquer coisa num evento do Facebook, é o seguinte, vem cá, eu vou estar aqui, eu ligo o som pra você, você faz, e eu vou pra casa dormir, fumar maconha. E eu falei, cara, eu realmente acho isso uma ótima oferta, muito obrigado, eu vou fazer esse stand-up pra você, porque eu meio que não ganhei dinheiro nenhum e tal, e ele ganhou algum dinheiro, porque ele vendeu 7 cervejas ruins naquele dia, sabe por quê? Porque eu precisei tomar 7 cervejas ruins naquele dia, então ele ganhou dinheiro me levando pra lá, é um bom jeito de me levar pros lugares. Ele falou assim, Robert, vem fazer um stand-up. Aí eu, claro, que tal você pagar, ele pensou, que tal você pagar R$20 pra isso? Eu falo, eu tenho que pagar, né, é o mínimo, você tá me oferecendo pra fazer stand-up aqui, eu vou pagar. É meio que isso o que sempre aconteceu nos meus stand-ups. Então, e aí eu cheguei lá no lugar e, caraca, o Israel Fachin e o Márcio Augusto, o Márcio Augusto é um comediante aqui da cidade, o Israel Fachin é um comediante de outra cidade, mas a gente se conheceu pela internet. Eu falei com ele, chamei ele pra fazer aqui, ele veio pra cá. E ele já vinha fazer outras coisas também. Eu não ia trazer ele lá da puta que pariu pra vir pra cá só pra fazer um stand-up comigo. Eu trouxe ele pra fazer um stand-up em outro lugar, mas aí eu falei, pô, por favor, vem cá, faz aqui também, porque eu sei lá, queria que a gente pudesse fazer algo junto, todo mundo e tal. Ele veio, graças a Deus, ele sabia como ligar um microfone numa caixa, porque aquele filho da puta, aquele maconheiro, dono daquele lugar, não sabia que existia uma apresentação de stand-up no estabelecimento dele no dia que ele marcou na minha frente num computador e botou um despertador. Ele não foi, ficou lá, eu, dono de um lugar, tá ligado? Não tinha dono do lugar. Eu era o dono do lugar aquele dia, porque eu fiz tudo, só não ganhei dinheiro. O que me leva ao ponto de que a gente acabou de ter o dia do trabalho agora. A gente teve o dia do trabalho. Eu ia gravar um podcast no dia do trabalho, mas eu tenho que ter um mínimo de respeito com a minha classe, e eu não trabalhei no dia do trabalho. Mesmo que, mas trabalho, eu tenho que trabalhar, porque é diversão também. O trabalho, quando você trabalha com o que gosta, aquilo ali vira um prazer, você não trabalha de nenhum. Olha só.
É sempre assim, desde pequeno eu ouço a lorota, tá? Ah, oh, mas tipo, no dia do trabalho não tem... Ninguém trabalha? Tipo, como é que no dia do trabalho ninguém trabalha? Que coisa estranha é? Porque no dia das mães, você fica com a sua mãe. É exatamente isso. As pessoas não entenderam todo o processo. A gente tenta aproveitar essas datas, tá? No dia das mães, se você gosta da sua mãe, você fica com a sua mãe. No dia dos pais, você fica com o seu pai. No dia do cachorro, você fica com o seu cachorro. Porque esse é o melhor jeito de se passar e de se comemorar esses acontecimentos. Mãe, gosto da minha mãe. O melhor jeito de se comemorar o quanto eu gosto da minha mãe é eu ficar com a minha mãe. O melhor jeito de se comemorar o trabalho é não trabalhando nada naquele dia. Esse é a gratificação do dia do trabalho. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Tanto que quem tem mãe e não gosta da mãe não passa o dia das mães com a mãe. Eu te juro por tudo que é mais sagrado que isso não acontece. Porque o melhor jeito de comemorar algo, às vezes é ficando perto dela, às vezes é não fazendo aquilo. Então a gente comemora o dia do trabalho. Finalmente eu não preciso fazer essa porcaria. Quem que falou uma vez? Eu acho que teve uma época que eu ouvi o podcast do Arthur Petri. E ele falou isso uma vez, eu acho. E ele é meio bolsominion machista, eu acho, não é? Eu parei de ouvir ele por causa disso, eu acho. Na verdade nem foi. Eu achava legal, mas eu sei lá, não entendia, eu parei de entender um pouco. Porque a questão é que, assim, dependendo, assim, se eu acho que aquilo ali não vai... Se aquilo ali tá sendo um bom material pra eu ficar melhor comigo, assim, às vezes eu ouço umas coisas escondidas, assim, sabe? Tipo o podcast do Arthur Petri. E ele mesmo sendo bolsominion e sendo meio direitista, assim, ele falou um negócio interessante uma vez, que ele falou que no dia do trabalho é o dia em que o trabalhador pode se sentir como patrão por um dia. E é exatamente isso. É essa a nossa comemoração. Porque a gente fica lá, sem fazer nada o dia inteiro, deitado, às vezes a gente sai com os amigos e ganha o mesmo dinheiro por não fazer nada. O dinheiro que você ganharia fazendo muita coisa. É meio que isso que o patrão faz. Ele fica parado, as pessoas trabalham e vai o dinheiro pra ele, porque é assim que funciona o capitalismo. As coisas por aqui estão assim e é um saco. Eu entendo, mas fazer o quê, né? E ó, o Spotify tirou o meu podcast, é esse o nome? Tirou o meu podcast lá da lista de podcasts. Não entendi por quê, o que aconteceu, mas ele tirou lá, eu não tô mais lá. Eu queria que, por favor, se você pudesse colocar de novo lá o Spotify. Porque eu sou um podcast, eu tô aqui, eu não... E aí, se eu clico lá pra ver os podcasts que existem aqui, eu não existo. Mas eu existo aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Eu tô aqui, caramba. O que eu preciso fazer pra estar lá na lista de gente normal? É só isso que eu quero que eu esteja na lista de gente normal. Tá bom. O que vocês querem falar hoje? Eu vou... eu tenho coisas a falar hoje aqui, eu acho. Mas eu vou ir para as perguntas que as pessoas fizeram. Você pode fazer perguntas no meu Twitter, que é Rockifer, com 2 R's no final, tá? Eu vou responder as perguntas que estão aqui, ó. A primeira pergunta é do Douglas S. Douglas HGS. Ele perguntou pra mim: o que você faria se o Bolsonaro te chamasse para ser ministro das Relações Exteriores? Tá. Primeiro lugar, é importante também frisar que eu não leio essas perguntas antes, então eu não sei como responder elas direito. Provavelmente eu vou responder elas todas erradas. Mas, em primeiro lugar, o que eu faria talvez fosse... eu ia fazer uma piada sobre fazer um exame toxicológico no presidente. E ele ia ter que aceitar isso porque ele é a favor da liberdade de expressão, não é? E aí eu ia falar: já que eu preciso fazer exame toxicológico nas pessoas das faculdades, por favor, vamos ver que balbúrdia é essa que você está me chamando.
seria o meu primeiro ato não tão revolucionário, que é fazer uma piada ruim no governo Bolsonaro, porém eu ia atacar ele, com ele me chamando. E eu não entendo isso, assim, porque, olha só, o Flávio Bolsonaro me bloqueou no Twitter, e eu fico puto com isso, porque assim, toda a família Bolsonaro, todo mundo, cara, eu fico respondendo esses caras o tempo todo no Twitter. Eles tweetam uma coisa, eu faço uma piada lá. Cara, eles tweetam. É muito bom, sabe? Eu ficaria horas, 5 horas seguidas, diárias, respondendo um tweet só do Bolsonaro, sabe? E eu não faço isso porque eu gosto de dividir isso no meu tempo, sabe? Às vezes eu não quero perder 5 horas no meu dia fazendo isso. Eu, tipo, faço um pouquinho, 1 hora, depois eu fico uns 5 minutinhos, eu divido essas 5 horas ao longo do meu dia pra ver se eu consigo ficar bem ao longo do meu dia, sabe? Tipo, nossa, isso aqui me anima nesse dia. Porque é legal. E o único que eu não fiz isso foi o Flávio Bolsonaro, e ele me bloqueou. Eu não sei porque que ele me bloqueou no Twitter, mas eu gosto um pouco disso, porque meio que significa que aquele vídeo que eu fiz entrevistando o Queiroz chegou no Flávio Bolsonaro. É a única alternativa. Vocês me desculpem. Não existe uma lista que as pessoas estão bloqueando todo mundo aí. Não existe isso. Porque senão o resto teria me bloqueado também, porque essa família adora listas e manda listas pelo Zap Zap. Não é isso. Então, aquele vídeo que meio que deu uma viralizada no Twitter chegou nele. Eu tenho um pouco... Mas muito pouco mesmo, viu? Um pouquinho assim de nada de orgulho desse vídeo ter chegado nele. Depois, o que eu faria se o Bolsonaro me chamasse para ser ministro das Relações Exteriores, eu iria conversar com ele pessoalmente, perguntar por que deu essa ideia, esse tapafúrdia nele de me chamar. Independente do que ele fizesse, eu ia aceitar, porque assim... Qual o nível de... Eu tô vivendo minha vida unicamente pela surrealidade dela, eu acho. E pra fazer algumas pessoas que estão perto de mim bem. Falando nesse negócio de... Peraí, eu tenho que voltar nesse assunto. Falando nesse negócio de fazer as pessoas de perto de mim se sentirem bem, eu tava falando sobre eu não querer ser um peso para as pessoas que estão aqui. Tipo assim, o que eu tô falando eu não quero que... Por exemplo... Eu tô aqui fazendo esse podcast. Porra, hoje eu não tô tão legal, sabe? Hoje eu não tô, assim, fazer o quê? Hoje é um dia que eu não tô muito legal. Porque, assim... Esse negócio de... Eu não sei se vocês me acompanham há muito tempo por aqui. Alguns talvez acompanhem, outros não. E talvez eu seja um pouco monotemático nesse tipo de assunto, mas... É porque eu não sei, sempre que eu abro minha boca pra falar sobre esse tipo de tema, esse assunto vem na minha cabeça. Eu era uma criança dessas que você fala que é criança prodígio, né? E tudo mais. Nossa, essa criança deu certo, essa criança, caramba, essa criança. Só que eu meio que sofri bullying desde cedo, sabe? E então... Eu era meio zoado na escola. Eu era muito zoado na escola, na verdade. E eu, sempre que me era zoado, eu falava assim, um dia eu vou vencer na vida e eu vou olhar pra vocês. Tipo assim, vocês não têm ideia, cara. Vocês estão me zoando agora e vocês vão um dia falar assim, caraca, a gente zoou o Robert, realmente. Ele hoje tá na televisão, ele tá fazendo as coisas, ele venceu na vida e tal. E por muito tempo eu pensei dessa forma, o que a gente volta um pouco naquele tema antigo do episódio passado, que era sobre se ver por si mesmo, né? Não era o que eu tava fazendo nessa época, porque aquelas pessoas estavam me vendo mal, né? As pessoas estavam me vendo da pior forma possível, me zoando o dia inteiro, falando que eu não ia conseguir nada. Tinha essa época do Bernardo. Caraca, o Bernardo mandou muito mal comigo. Tinha essa menina, o nome dela era, sei lá, Tiffany. E aí a Tiffany, porra, eu era afinzaço da Tiffany. A Tiffany era um doce, um anjo. Uau, Tiffany. E eu era o gordinho alto do fundo da sala, sabe? Eu sentava lá no fundo porque, sei lá, eu gostava de ter uma visão ampla da sala, sabe? Nem era muito sobre vergonha, eu não tinha vergonha, eu não era um cara tímido. E aí eu sentava lá no fundo da sala
E eu era gamado na Paula, eu era gamado nela, eu ficava, caraca, Paula, velho. Aí eu falei o nome dela, que bosta. Eu era gamado na Paula. E aí eu tinha esse menino que era o Bernardo. E o Bernardo também era gamado na Paula. Só que o Bernardo era top, top, bam, 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 tinha iPhone e tal. A gente era criança, as crianças de iPhone da escola de rico que eu tava. E assim, na época meus pais esconderam muito bem que eu também tinha, que a gente também tinha dinheiro, sabe? Porque eles não me compravam as coisas, assim. Era o jeito deles de não me mimar. O que eu tô sendo muito errado aqui, porque é óbvio que eles me mimaram. É óbvio, é óbvio. E tudo que vem depois nessa história vai provar daquela época até hoje que eu fui totalmente mimado. Mas... Tipo, se alguém pergunta, seus pais te mimaram, eu falo assim, não, porque teve uma vez que eu tava no Carrefour e eu falei, pai, eu quero muito esse brinquedo de R$ 1.000. E meu pai falou, não vou comprar pra você, não. E eu fiquei muito triste, sabe? Meu pai não me mimou. Teve essa vez que eu quis um brinquedo, ele não me deu, tá ligado? Eu lembro disso. E aí... teve esse dia que tinha um aniversário no Pizza Bowling, que é um lugar frequentado aqui da cidade, que é um dos únicos boliches que tem aqui. E ele tem esse nome, Pizza Bowling, porque ao invés de bolas, você pega uma fatia de pizza e tenta derrubar os pinos. E depois, quando você não consegue tudo isso, você sai, vai pra praça de alimentação e come uma porra de uma bola de boliche. E é uma foda pra partir, você não consegue, sabe? É um saco. Esse é o Pizza Bowling, que, cara, eles fizeram tudo errado. Alguém tem que falar pra eles que tem um jeito muito melhor de fazer isso. Eles entenderam como organiza o Pizza Bowling errado, sabe? Tipo, gente, é pizza com boliche, mas não é desse jeito, sabe? Façam isso de outra forma. E aí tinha isso nesse dia que eu falei, hoje eu vou conquistar a Paula. Hoje eu vou conquistar a Paula. E eu botei uma blusa preta, bonita, botei um boné virado pra trás, e quando eu cheguei no Pizza Bowling, todo mundo com as mãos oleosas de pizza que eles estavam tentando derrubar os pinos do boliche, riu da minha cara. Todos os meninos riram da minha cara. E o Bernardo chegou pra mim e falou assim, ô Robert, conta pra gente, o que você tá pensando em fazer hoje? E eu que nunca tinha conversado com a Paula, assim, eu conversava com ela de vez em quando, tanto que eu tive momentos vergonhosos, eu conversava muito com ela no MSN, assim, sabe? Ela até que conversava comigo, etc. Mas era uma coisa meio tipo, tadinho desse menino, sabe? Vou conversar um pouco com ele. E aí eu conversava com a Paula, só que aí nesse dia, quando o Bernardo me perguntou, sério, o que você tá pensando em fazer? Eu acho que ele sabia o que eu tava querendo. E eu só falei pra ele assim, bom... Hoje eu vou pedir a Paula em namoro. O que foi péssimo, assim, gente. Hoje em dia eu penso, olho pra essa frase e falo, gente, eu já saí com pessoas sei lá, por meses e não pedi elas em namoro, sabe? Porque, sei lá, não é assim que as coisas funcionam. Mas na época eu achava que era assim. Na época eu achava que pedir em namoro era um jeito de pedir um beijo, sabe? Eu achava que, tipo assim, eu quero muito te beijar, então eu vou te pedir em namoro antes. Eu era um bom vivan, eu era um Dom Juan dos relacionamentos, assim. Eu achava isso, não, vou te namorar, conheço sua família, depois a gente se beija e tal, etc. Eu entendi tudo errado, eu entendi errado esse negócio. E nessa época eu tinha certeza que eu nunca ia perder a virgindade, mas eu achava... Isso é muito bom, eu queria muito que minha vida tivesse tido isso. Eu achava realmente que eu ia perder a virgindade antes de perder o bebê. Eu achava que isso ia acontecer em um momento da minha vida, porque eu achava que, tipo, uma hora eu ia ter, sei lá, 18 anos de idade e eu não ia ter beijado ninguém na minha vida ainda, mas alguma menina ia querer transar comigo, porque, sei lá, porque eu ia ter dado certo, eu ia estar na Globo. E aí... definição horrorosa de dar certo, né? E aí eu achava que ela ia, sei lá, tirar minha roupa muito rápido e querer transar comigo, e quando eu já tivesse transado com ela ia me dar um beijinho depois e eu ia ter essa coisa que eu perdi a virgindade antes de perder o bebê. Eu sou muito triste com a minha vida de não ter tido isso, por isso que depois eu, sei lá, quis fazer eventos da minha vida serem totalmente equivocados. Por exemplo, quando eu perdi a virgindade, na minha primeira vez, eu falei assim, eu vou fazer a luz de velas.
Cara, aquele quarto pegou fogo. Tipo, literalmente, aquele quarto pegou fogo, sabe? Não é que eu mandei muito bem, não é que a gente, nossa, uau. Aquele quarto pegou fogo. E eu meio que eu fiz isso de propósito. Enquanto a gente tava lá, transando, essa mina, ela não tinha cama de fato, aquela cama elevada, era tipo um estrado no chão, assim. E aí tinha um colchão em cima. E meio que se eu coloquei velas em volta da cama, se caísse um cobertor ali pro chão, se ele só fosse um pouquinho pro lado, a cama pegava fogo. E eu confesso que quando eu tava botando aquelas velas ali, eu pensei assim, gente, isso aqui talvez pegue fogo. E eu falei comigo, gente, e eu falei assim, isso aqui talvez pegue fogo. E eu continuei, assim, e enquanto a gente tava lá transando, eu botei o cobertor um pouco pro lado, assim, com o meu pé, e eu tava lá no bem bom, e eu... enquanto tava rolando tudo isso, eu senti um calor no meu pé e do nada, na minha primeira vez, eu comecei a imitar o Faustão porque eu gritei, tá pegando fogo! E aí a pessoa que tava comigo, a moça, falou assim, quê? Aí eu, tá pegando fogo! E a gente teve que apagar o fogo que aquela cama pegou porque a gente tava transando nela. Foi meio que isso, e foi meio que de propósito. E aí, nesse dia do que eu falei que eu ia pedir a Paula em namoro, o Bernardo riu da minha cara e falou assim, tipo, talvez porque ele entendesse melhor todo o processo de como funciona um relacionamento. E aí eu falei com o Bernardo, eu vou pedir ela em namoro, e aí ele fez assim, você nunca vai conseguir isso, cara. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir nem pedir, cara. E quando pedir, por favor, chama a gente que a gente quer assistir esse fracasso acontecendo. E eu falei assim, eu não vou pedir ninguém namoro. E aquilo foi muito triste, porque aí eu tirei meu boné, joguei num canto algo em mim falou assim, cara, se eu jogar boliche muito bem, talvez ela me dê bola, sabe? E eu aquele dia ganhei no boliche, na verdade, mas ninguém me deu bola e tal. Não deu bola de fato, porque eram fatias de pizza que a gente jogava e tal. Então, assim, teve essa vez e tal, e eu era muito zoado na escola, e eu meio que, por me ver com os olhos dele, eu achava que eu era um merda mesmo, então eu tinha que resolver aquilo ficando muito famoso. E eu comecei, eu me dediquei muito pouco a fazer vídeos na internet, mas naquela época você se dedicava muito pouco, em 2010 e tal. Você ficava meio famoso e tal, porque não tinha muita gente fazendo, e era fácil, o algoritmo do YouTube era bom, né, levava as pessoas pros seus vídeos. E aí eu consegui aquele programa na Sky e tal, que eu ainda vivo um pouco nesse passado, assim, é a única coisa grandiosa que eu fiz com a minha imagem de fato, assim. E, bom, eu meio que era mimado e tal, e eu achava que, tipo assim, por as pessoas terem me zoado o tempo todo na escola, eu meio que, tipo, falei, porra, vou ser muito escroto com todo mundo. E quando eu comecei a ficar meio famoso, eu fui meio escroto com todo mundo, assim. Meio famoso de fato, assim, porque não foi nem perto de ser famoso, não foi nada disso. Mas eu comecei a ser meio escroto com as pessoas, assim. E eu tava mal comigo, né? Porque não era aquilo que ia me fazer ficar melhor. E quando você tá mal por dentro e joga pra fora esse mal também, as coisas continuam mal, sabe? Pra você se melhorar nesses momentos, o certo é ou você muda o seu interior ou você muda o seu exterior, porque quando você se rodeia de coisas boas, não tem como o seu interior ficar tão desarmônico nesse tipo de coisa. Então, nessa época aconteceu isso e tal, e eu meio que fui escroto até com o pessoal que trabalhava comigo, que me fez ser demitido e tal, assim, não renovaram meu contrato e tudo mais. E a partir daí foi um pouco complicado, porque eu não consegui muitos trabalhos. Hoje eu trabalho nessa empresa como editor de vídeo e tal, uma empresa que eu trabalho pro Whindersson Nunes, na verdade, assim, que era o cara que via meu canal em 2012. E eu tinha mais inscritos que ele, era surreal. E aí eu meio que hoje trabalho pra ele. Hoje o Whindersson Nunes é meu chefe, de fato ele é meu chefe, ele tá lá como meu chefe. Então meio que deu voltas e tal na vida, e eu, nesse momento, seria um momento que eu, na hora, falaria, meu Deus, eu sabia que minha vida estava indo para baixo, mas não tão para baixo a ponto do Bolsonaro olhar para mim e falar, esse aí é um bom ministro das Relações Exteriores, porque, cara, o tipo de gente que ele tá chamando para isso, meu Deus,
Uau! E aí seria um momento que eu ficaria, meu Deus, Bolsonaro, você não tem dó da minha autoestima? Olha toda essa história que eu te contei, da Paula, do Bernardo, e tudo que aconteceu depois, e as pessoas que me assistiam ficando muito famosas. Você não tem dó, cara? Você não tem dó? Porque aí, nossa, obrigado por me oferecer isso. Agora parece que eu vou ficar muito famoso, mas tipo assim, é meio que o Trump, sabe? Eu me candidatei pra isso só pra ficar famoso e não ganhar. Agora você me deu isso, então eu vou fazer o melhor trabalho possível, mas porra, cara, na boa mesmo. Meu Deus do céu. E aí eu faria coisas revolucionárias nesse momento em que eu falasse, meu, caraca, chegou no fundo do poço de fato. Eu faria coisas revolucionárias como ministro das relações exteriores, como, por exemplo, eu falaria que o nazismo é de direita. Seria talvez a primeira coisa que eu falasse, gente, o nazismo é de direita, e as pessoas vão ficar, uau, o que tá acontecendo nesse governo? E depois eu falaria que nenhum país exterior pode agir diretamente nas ações da Venezuela. Eu falaria isso também. E as pessoas vão ficar, caralho, e aí? E aí eu falaria, a gente tem que se oferecer, talvez como mediador, não como guerra. E aí as pessoas vão ficar, caraca, olha esse ministro das relações exteriores. E eu sei que o Bernardo daquela época ia ficar meio, é o Robert de sempre, porque ele é bolsominion hoje, então ele não ia gostar. E depois disso eu ia ser demitido, o que talvez fosse aí o meu crescimento na minha carreira novamente. Então talvez, se o Bolsonaro me chamasse pra esse tipo de coisa, seria o tipo de coisa que eu faria, porque é o que minha vida estaria precisando. Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Cadê? O Wilton. Oi, Wilton, tudo bom? Ele perguntou assim: você já viu Homecoming, o doc da Beyoncé para a Netflix? Se sim, por favor, comenta. Se não, está esperando o quê? Eu não vi o Homecoming. Eu tô esperando o seguinte, cara. Eu tô esperando eu ter vergonha de novo e não ter respeito próprio e voltar a pagar minha Netflix, porque eu parei de pagar minha Netflix e tô pagando só o HBO Go. Porque, o que é meio ruim, porque, tipo assim, eu gosto do HBO Go, mas o problema do HBO Go é que não tem muitas coisas lá, tipo, pra você ficar tranquilo numa nice, sabe? Tipo, eu fui pro HBO Go porque, tipo, assim, lá tem algumas séries que eu queria ver, tipo, lá tem Curb Your Enthusiasm, do Larry David, que eu adoro. Eu tô vendo agora aquela Crashing, que eu acho muito legal também. Lá tem uma série de comédia que eu acho interessante, assim, enquanto na Netflix, tipo, raramente, sabe? Às vezes, a Netflix tem bons especiais de comédia, mas, tipo, sabe, eu lanço o quê? 2 por mês, alguma coisa assim. Às vezes eu posso baixar isso, sabe? E eu, sei lá, queria pagar o HBO Go. E eu nem sou o cara do Game of Thrones, eu não vejo Game of Thrones, e mesmo assim eu tô pagando aquilo porque eu gosto de algumas séries que estão lá. Tem algumas séries que estão lá que eu quero ver. Eu gosto do Last Week Tonight, do John Oliver. Eu gosto muito de ver, eu vejo todos. E lá tem legendado, lá tem todos os materiais da HBO Go legendados. Eu gosto de ver aquilo lá. Então, eu não vou baixar um torrent do doc da Beyoncé, mas eu vi todo o Vai Anitta. Todo, do início ao fim, eu vi o Vai Anitta todinho. Ó, e eu vi no meu trabalho, tá? Eu tava lá um dia no meu trabalho, trabalhando pro Whindersson Nunes, eu falei, foda-se, fechei o notebook, abri a televisão e fui ver o Vai Anitta. Mas o Vai Beyoncé eu ainda não vi. E o Vai Anitta eu achei surreal de ruim, assim, mas eu vi até o final e tem uns trechos que eles botam uns stories da Anitta, eles usam aquele efeito amador, que eles colocam o fundo embaçado, sabe? E o vídeo no fundo, enquanto o vídeo menorzinho da frente é o do Stories e tal. Eu falei, caraca, velho, isso é muito bom, porque, tipo, se tá na Netflix uma edição tão ruim assim, talvez eu, como um editor tão ruim, talvez seja um editor bom. E olha que eu tenho um problema como editor, porque eu não acho que eu sou um editor bom. De verdade. Eu não sei o que eu tô fazendo ali, mas, tipo, foi a única coisa que quiseram pagar pra eu fazer, de resto, nada. Então eu tô lá recebendo muito dinheiro. Nossa, gente, eu tô rico, sério. Eu tô, assim, multimilionário, ganhando uma grana desgraçada. Eu ganho o Whindersson Nunes é tão legal como patrão que ele me dá todo o salário dele e o da Luísa Sonza ao mesmo tempo. Ele me dá todo esse dinheiro. E eu ganho todo esse dinheiro, cara, editando umas coisas pra umas pessoas que eu não posso falar.
Eu não posso falar o meu trabalho de verdade, mas se você... Tipo assim, esse é o meu trabalho de verdade, mas eu não posso falar o que eu edito lá. Mas se você é um seguidor do meu Twitter e já viu eu falando e depois deletando depois de 2 minutos porque eu fiquei com medo, você sabe o que eu faço. Então é isso. Eu não vi. E eu respondi toda a sua pergunta. É isso. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou fazer agora a propaganda aqui do nosso programa. Você às vezes tá com o nariz na sua cara? Não precisa ser sempre. Às vezes você tá com ele? Pois é. Esse momento, às vezes, pode se tornar sempre, porque esse tempo que parece que colocaram meio quilo de concreto no seu nariz, de cimento, e depois esperaram secar, e ele não serve mais pra nada, pode ser resolvido, você vai ter um nariz na sua cara pra sempre, cara. A gente não vai resolver exatamente o motivo, tipo, meu nariz é grande. Cara, só cabe mais cimento seco nele, é isso que você tá querendo me dizer. Então, você usa Neossoro. O Neossoro é um produto que só pode conseguir sobre venda sob prescrição médica. Só com uma receita você consegue. Porém, who cares? Você vai na farmácia e aquele traficante de drogas que fica lá dentro com o jaleco te dá 3 por R$9. Olha que doideira. Porque eles entendem que esse problema é um problema do Brasil. Aqui tem o clima... Aqui tem esse clima seco, molhado, que é horroroso. Então, vai lá, cometa esse crime e tenha um nariz de novo na sua cara. É o que eu vou fazer agora. Outra coisa também, não bebam o Neossoro, porque não vai fazer efeito nenhum no seu pulmão, nem no seu estômago, e tem um gosto meio de mijo, assim. Então, assim, quando você for fazer esse tipo de coisa, quero beber Neossoro, bebe seu próprio mijo. É melhor. Mas, pelo amor de Deus, não passe o próprio mijo no seu nariz. Eu não digo isso nem porque eu sei que dá errado, mas é porque eu nunca fiz isso. E quando esse tipo de produto quiser patrocinar aqui, eu falo sobre isso. Eu não vou ficar dando dinheiro de graça para as pessoas desse jeito. Não vou ficar alimentando essa indústria antifarmacêutica de tipo, cara, o xixi resolve tudo. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Se você for queimado por uma água viva, você trata mal de passar Neossoro nessa queimadura, que aí resolve. Eu não vou ficar aqui promovendo esse tipo de balbúrdia, esse tipo de promiscuidade aqui, você começar a fazer xixi nas pessoas. A não ser que sejam outras pessoas e aquelas pessoas gostem, tá? Eu defendo pra sempre o fetiche estúpido. E eu tô falando fetiche, eu não tô falando crimes. Eu defendo sempre o fetiche estúpido. Porque o fetiche estúpido é importante. O fetiche estúpido é um ato político. É isso que eu tô querendo dizer. Outra pergunta aqui, que foi o KR Luciano. Eu acho que o KR, ou AKR, não sei, da família Luciano, perguntou: como faz para ser inteligente? Esse tipo de pergunta realmente é uma ofensa à minha burrice, porque eu não sei como faz, mas, KR Luciano, eu sei algumas coisas sobre você não ser um idiota. E eu acho que esse é isso que você tem que pensar. Em primeiro lugar, tá? Você tem que entender o que é um idiota. Eu gosto muito da definição do idiota, que é a definição de... o idiota é aquele que não vê as coisas, que não se importa com as coisas que estão ao seu redor. Pra mim, isso é o idiota. Eu vi essa definição uma vez, eu falei, é isso que é o idiota. Então, isso vai do mais simples até o mais complicado. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não se importa com as pessoas, por exemplo, que eu estou morando, sei lá, eu tenho uma mãe, e aí eu não me importo com as pessoas que eu estou morando, que é minha mãe e tal, sei lá, a minha mãe pede um favor, sei lá, compra pão. E eu falo, não vou comprar nada, sua vaca estúpida. Você tá sendo um idiota se você fizer isso, sabe? Você tá sendo um imbecil, porque você tem que entender as coisas que estão ao seu redor, e uma das coisas que estão ao seu redor mais importantes é viver em comunidade. Desculpa, eu sei que existem pessoas que acham que todo mundo tem que ser si por si, e o governo não tem que pagar nada, e sei lá o que, não sei o que lá, mas a realidade é que estamos todos juntos, o ser humano é um ser sociável, estamos vivendo em sociedade, fazer o quê? Se você não gosta, vire um ornitorrinco, te desafio a fazer isso, e aí vive por si só. Vira um
ornitorrinco. Ninguém tá lutando, tipo, os ornitorrincos têm que viver em sociedade. Numa boa, vai nessa, sabe? Então, vira isso. Faz isso com você, tá? E para de encher saco nisso. Isso vai de coisas, por exemplo... Eu acho que pessoas egoístas, às vezes, têm até uma dificuldade de serem felizes até. Porque pra mim, o idiota não é feliz. Porque, assim... Vamos lá, pessoas que só ligam pro sucesso o tempo todo. Eu vejo várias dessas na internet. Pessoas que estão o tempo todo, sucesso, blá, 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 meu ego, sucesso. Eu acho as pessoas idiotas e eu acho elas infelizes. Por quê? Porque isso é uma coisa inventada por todo esse sistema para falar que algumas pessoas têm mais valor que as outras porque elas têm um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de sucesso sabe? Você tem mais sucesso porque você tem mais sucesso que alguém falou que era o sucesso, assim, que se reflete em ela tem mais dinheiro, etc e tal. Mas, por exemplo, eu valorizo demais conversar com a pessoa e trocar uma ideia com ela. Por que eu valorizo isso? Porque pra mim isso é a única coisa, de fato, que a gente tem com as pessoas, é troca de relações. Você vai conversar com pessoas, vai trocar relações com elas e aprender com os outros. Ouvir uma pessoa que está com você, ouvir uma pessoa que você está conversando, trocar experiências com elas. Isso é um jeito de você aprender um pouco mais o que está na sua volta, e você acaba não sendo um idiota. Você ouve as pessoas que estão à sua volta, você tenta entender elas, isso em assuntos, tanto em assuntos intelectuais ou em assuntos sentimentais. É importante que você esteja atento e possa ajudar os outros na medida do possível, porque realmente isso é a única coisa que importa aqui. Se você não tem a única coisa que importa, realmente não tem como você ser feliz. Então, se você não tem essa única coisa que importa, que é se preocupar com a sociedade que está em volta de você ou com as pessoas que estão próximas de você, você vira um idiota. Isso também se estende a fatos como, por exemplo, isso é o básico, tá? Você já não é um idiota se você está atento a aprender e a se preocupar com quem está na sociedade com você. Esse mínimo de empatia já faz você não ser um idiota, o que é um bom caminho para você ser inteligente. Então, assim... Outra coisa também que ajuda muito, vamos lá, indo para outros pontos que é na mesma linha, que é se importar com a sociedade que você vive, talvez tentar entender um pouco o que as pessoas estão controlando a gente, sabe? Qual é o lance, quais são... Poxa, a gente vive num país capitalista, talvez, assim. Talvez não, a gente vive. E talvez você ir atrás de entender um pouco mais, por exemplo, sei lá, como funciona uma relação do dia do trabalho, o que o patrão faz com o empregado, coisas desse tipo, quais são as coisas que a gente sofre e que tipo de coisa isso afeta, tá? Pessoas que talvez estejam mais prejudicadas que a gente no mundo, assim. Entender como funcionam essas relações, do que está em volta de você. Isso é um bom jeito de você não ser um idiota também. Ser um pouco ligado em assuntos políticos. E com assuntos políticos eu quero dizer simplesmente tudo. Tudo no mundo é político. Cara, eu tô aqui falando num microfone e tal, eu tô falando opiniões sobre diversas coisas que essas opiniões só podem acontecer comigo se eu tiver em algum espaço político do mundo. Sacou? Então, assim... Eu hoje penso tal coisa porque eu tô numa posição que me permite pensar essas coisas. Eu posso procurar depois material para me enriquecer intelectualmente, alguma coisa assim, mas esse tipo de material vai chegar em mim dependendo da posição que eu tô, entendeu? Hierárquica, financeira, de raça, esse tipo de coisa. Então, se você vai atrás de se entender melhor, de ter um autoconhecimento de quem é você na sociedade, isso te ajuda a não ser um idiota também, entendeu? O que tal governo tá fazendo com tal classe, com tal tipo de gente, sabe? Existe, por exemplo, eu vou falar de humor porque é a área que eu mais estudo, a área que eu mais estou focado e tal, a área que eu mais recebo coisas. O humor, eu acredito que o humor, como
veículo na sociedade, é um veículo de difundir ideias para as pessoas de maneira incrível, assim. Então, quando você recebe uma piada e existe um público recebendo uma piada, você entender como aquilo afeta a sociedade e não você como indivíduo, aquilo já muda muito, você para de ser um idiota. Porque o que existe é isso. Mas eu faço piada com tudo. Mas eu não fico chateado. Mas se eu não fico, também ninguém devia ficar. Eu entendo piada, quem não entende, foda-se. Que é um discurso comum num dos maiores comediantes da atualidade. Você tá sendo idiota. Você tá sendo inteiramente idiota. Se você liga unicamente para sentidos individuais, porque ele como pessoa, eu como pessoa não me ofendi, e ele ali acha que eu tô fazendo alguma coisa pra uma classe, fazendo essa piada, eu tô oprimindo tal classe, eu não me oprimi, então foda-se, sabe? Se você liga só pra como você tá se sentindo numa situação, você tá sendo egoísta, você tá sendo idiota, porque o mundo e o processo da existência humana não é sobre isso. Não é só sobre o que você está sentindo. É sobre o que está acontecendo em sua volta. Então, conheça. É esse o ponto de base, assim, para você não ser um idiota. Eu não sei se eu sou um idiota ou não. Eu só sei que eu estou tentando não ser. Conhecendo o máximo de coisas possível. Não tendo preconceito com as coisas que estão à sua volta. Tentando entender... A não ser com coisas que são preconceituosas, mas aí é um jeito também de não ser idiota, assim. Existem coisas que, sabe, realmente não se importam com o que está em volta. Então, com essas coisas, você não precisa ter empatia com isso, assim, porque é esse tipo de coisa que faz o atraso da sociedade para ela andar para frente. Então, é isso, assim. O que eu acho é isso. Assim, busca se enriquecer de coisas que estão à sua volta, sabe? Tenta ler muita coisa... Tenta ter esse tipo de visão, sabe? Com as coisas. Ver se aquilo ali se importa com a sociedade. Ver se aquilo ali se importa com o progresso de algo. Em nós como grupo, e não como indivíduo X ou Y, sabe? Tenta ver isso, assim. Veja... tipos diferentes de arte, veja, sei lá, alguma coisa que você não gosta, assim, tenta entender por que aquela pessoa faz isso, por que ela gosta daquilo, o que ela quer com aquilo. Leia assuntos sobre o que estão acontecendo, gente, sei lá, o presidente ou qualquer coisa do tipo, o que isso está afetando a gente de fato? O que sei lá, a reforma da Previdência vai fazer com a gente de fato, como pessoas, assim, como uma classe? O que vai acontecer com a gente? Não se importa com você. Mas eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não me importo. Dane-se que você não se importa. O que vai acontecer com várias pessoas naquilo ali? É isso que a gente está aqui, gente. É só pra isso. É pra gente se ajudar um ao outro. É só isso. Se você se importe com as pessoas que vão, sei lá, desabafar contigo. Pergunta se as pessoas estão bem. O que eu posso fazer por você? O que você entendeu disso? O que você acha disso que você está vivendo agora? O que você acha de fazer tal coisa? Vamos tentar fazer isso junto? O que você acha disso? Você tá bem? Sei lá, esse tipo de coisa. Eu já falei isso já. É a única coisa que a gente tem. A gente vive em sociedade, a gente tem as pessoas à nossa volta. Uma vez eu tava conversando com uma menina, há um tempo atrás. E ela me falou assim, a gente sempre tá sozinho. E aí eu perguntei, eu concordo, mas por quê? Aí ela, porque independente do que você sinta ou não, as pessoas meio que, tipo, só você sabe o que você está sentindo. As pessoas não têm como saber exatamente o que você está sentindo. Então, mesmo que ela fale, eu te entendo, mesmo que você explique para ela, o sentimento é só seu, sabe? O sentimento é só seu e você tá sozinho nisso. Porém, esse é o tipo de coisa que mais faz a gente não estar sozinho aqui. Se as pessoas fossem impossível que, sei lá, que duas pessoas sentissem exatamente a mesma coisa, se isso fosse possível, a gente não teria como se ajudar. A gente não teria como se apoiar um ao outro, porque a outra pessoa que não está sentindo a mesma coisa que você, ela tem uma outra visão e um outro ângulo e outra vivência que pode te ajudar no que você
no que você tá vivendo, no que você tá sofrendo. Se vocês sentissem a mesma coisa, vocês iam ficar chorando junto. Que às vezes é bom também. Mas é melhor ainda chorar junto com alguém que tá vendo você de fora e que pode contribuir com aquilo. Isso que você pode fazer pelas pessoas que estão em volta de você. Tentar ajudar elas nisso. Não sentindo a mesma coisa, mas tendo empatia com o que está em sua volta. E tentando fazer alguma coisa com isso. Tá bom? Isso é um jeito de não ser um idiota. Como faz para ser inteligente, eu realmente acho que você devia mandar um e-mail pro podcast do Neil deGrasse Tyson e perguntar para ele como faz isso. Mas aqui eu tô focando muito, muito em não ser um idiota o tempo todo. Muito obrigado por me ouvirem. Esse foi o Doce Som da Minha Voz. Eu sou Robert Kiefer. Beijo, tchau. Até semana que vem. Mandem perguntas para o meu Twitter, Rockifer, com 2 R's no final, ou o meu Instagram, que é Rockifer, ROKIFERR, Twitter, e o Instagram é com R só. O e-mail é odocesom@gmail.com. Beijo, tchau. Durmam bem. Obrigado, viu?